Balotelli no Flamengo, já foi especulado e na época todo mundo ficava pensando, imagina esse cara jogando no Brasil, que bizarro, né? E outras contratações estranhas também aconteceram, por exemplo, o Honda e o Calu chegando no Botafogo. Mas às vezes essas contratações improváveis dão muito certo e são esses casos que a gente vai falar no vídeo de hoje. E se o Honda não deu certo no Botafogo, inclusive a gente já falou disso em outro vídeo aqui no canal, a gente tem um caso que deu muito certo, que também foi bizarro, que foi a transferência do Seedorf pro Fogão. É bizarro demais, velho, um dos grandes jogadores holandeses do século, né? Um cara que fez história passando pelo Real Madrid, uma década no Milan, ganhando Champions League e tal. Chega em 2012, o cara resolve jogar no Botafogo. Ele tinha 36 anos e tinha recusado propostas dos Emirados Árabes e da China pra ir jogar no Fogo, né? E aí a gente ficou pensando, cara, como é que o Seedorf escolheu vir jogar no Botafogo, mano? E talvez tenha pesado um lado familiar muito grande, porque a esposa dele é brasileira e botafoguense, e aí por causa disso, talvez, né, o Seedorf, que também fala português, veio jogar no Botafogo. A expectativa era a maior possível ver um grande craque do futebol mundial, mesmo mais velho, né, vindo jogar no Brasil. A torcida lotou o aeroporto, né, pra receber o Seedorf na época, e ele claramente fez jus a toda a expectativa. Mesmo veteranaço, ele era daqueles caras que jogando, né, dentro de campo ali, era muito acima da média. Ele fez 24 gols em 81 jogos pelo Botafogo, ajudou o clube a ganhar o Campeonato Carioca de 2013, onde ele foi eleito o melhor jogador, e ainda levou o Botafogo para a Libertadores de 2014, uma competição para a qual o clube não conseguia se classificar desde 96, quase 20 anos, maluco. E não era só a qualidade técnica dele não, né? Ele era um líder dentro da equipe, era considerado como um paizão pela rapaziada, ele ajudava a motivar os jogadores e fazer com que o clube tivesse um desempenho maior, né? Além disso, ele também, tipo, se incomodava com salários atrasados que o Botafogo chegou a sofrer naquela época, cobrava diretoria e tal. E essa motivação é fácil de entender, né, cara? Imagina você um jogador, com todo respeito ao Botafogo, né, que tá jogando no Botafogo ali, um time que nos últimas décadas aí não tem sido dos mais fortes, né? Tá jogando ali no Bota e pá, e tu olha pro lado, tem o Seedorf, maluco. Então pra muito jogador deve ter sido surreal jogar com o Clarence Seedorf, né? Assim como pra mim é surreal o apoio que vocês dão pra esse canal. Eu peço que você continue apoiando, velho. Quando você gosta do vídeo, deixa o like, que ajuda muito o vídeo chegar em mais gente, né? E ajuda muito o meu trabalho aqui, fortalece demais. Tamo junto. Outra contratação bizarra que deu certo no Botafogo foi o Louco Abreu, o jogador aí que tem o recorde mundial de cara que jogou por mais clubes diferentes na carreira, foram 31, velho. Ah, mas o Louco Abreu é uruguaio, você tá falando do Botafogo, o que tem a ver com futebol europeu? Vou tentar fazer um link, beleza? O Louco Abreu chegou a jogar na Europa, na Real Sociedad e no Deportivo La Coruña, mas nunca vingou por lá. Beleza? Tá aí o link. Aliás, ele também nunca conseguiu ser um grande ídolo em nenhum lugar, porque ele fica pouco tempo, né? Ele mudou de time 31 vezes na carreira, mano, né? Mas a questão é que no Botafogo ele conseguiu. Meteu cavadinha em pênalti contra o Flamengo, né? Que levou a torcida a gostar ainda mais dele. Se tornou o segundo estrangeiro com mais gols na história do Botafogo, né? E se tu for perguntar pro torcedor do Botafogo hoje em dia, eu creio que eles vão falar que, tipo, o Louco Abreu não só foi um retorno técnico dentro de campo, mas ele também deu motivação pra torcida. Ele fez a torcida acreditar, né? Ele teve o espírito do Botafogo ali, né? Botou lenha na fogueira, assim. Então é mais um caso de uma transferência bizarra que deu certo. Mas vamos sair do Brasil agora, que por enquanto a gente só falou do Botafogo. Vamos chegar no México, beleza? Pra falar do caso do André Pierre Gignac. Esse cara é um atacante francês que viveu a sua melhor parte da carreira lá no Olympique de Marseille, quando em 2014, 2015 ele chegou a ser o vice-artilheiro da Ligue 1, da Liga Francesa, à frente de nomes aí consagradíssimos como Cavani e o Ibrahimovic, que naquela época jogavam no PSG, né? É um jogador que já tinha sido convocado para a seleção francesa e que, com o contrato dele acabando lá no Marseille, tinha outros clubes europeus ali interessados e tal, mas ele analisou as propostas e resolveu jogar no Tigres do México, velho. Transferência bizarríssima. Quando que um francês sai da França para jogar no México, tá ligado? Ainda mais, tipo, num bom momento da carreira, é muito estranho. Foi uma surpresa pra todos e o Gignac chegou no México com o status de estrela pra ganhar o maior salário do futebol mexicano, mas mesmo assim, não foi uma questão de dinheiro que levou ele para o México, porque se fosse pelo dinheiro, ele poderia ter ganhado até mais na Europa, ou ter ido pra um futebol alternativo aí que paga muita grana, tipo a China, né? Mas não, ele resolveu ir pro Tigres do México por causa do projeto. E quem falou isso foi o zagueiro Juninho, né? Brasileiro, que jogou com o Gignac no Tigres quando o Gignac chegou. Inclusive o Juninho passou pelo Botafogo também, né? Só pra gente ficar no tema do vídeo aí. Pelo que a gente conversou, o que moveu ele foi o desafio. O que lhe chamou a atenção foi a nossa torcida, que lota o estádio todo jogo. O cara tá motivadíssimo, não só pelo dinheiro, mas por uma motivação pessoal, pelo desafio de conhecer uma nova cultura e um novo futebol. E essa transferência bizarra lá em 2015 deu muito certo, porque hoje, 6 anos depois, o Gignac é um dos maiores jogadores da história do Tigres, tendo ganhado aí 8 títulos com os caras, inclusive 4 campeonatos mexicanos consecutivos e a CONCACAF Champions League, que é como se fosse a Libertadores lá da América Central, do México,
Estados Unidos e Canadá, né? Foi inclusive essa vitória que fez o Tigres ir pro Mundial de Clubes, né? Onde eliminou o Palmeiras, a galera vai lembrar aí, justamente com um gol do Gignac, e depois perdeu na final pro Bayern de Munique com um gol aí questionável que o Lewandowski talvez tenha tocado a bola na mão, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, o Gignac é o maior artilheiro da história do Tigres com 149 gols marcados, e o cara é tão ídolo que eles já resolveram construir uma estátua pra ele fora do estádio. Ele poderia ter sido talvez um coadjuvante em algum time médio da Europa, resolveu apostar suas fichas numa aventura nova e virou um dos maiores ídolos da história de um clube mexicano, né? Uma história bem bacana e que rendeu uma curiosidade. Pega essa, velho. O Gignac também, pelo jeito as pessoas lembram dele lá no México quando estão fazendo amor. Sim, quando estão fazendo amor, porque quando nascem os bebês, os pais e mães mexicanos têm usado muito o nome do Gignac nos seus filhos, velho. Então, desde que ele chegou no México, acredite se quiser, o número de crianças registradas com o nome ou sobrenome Gignac tem crescido muito, né? Inclusive, teve um cara que deu o nome do filho dele de Griezmann Gignac. Ok, né? Ok, falar o quê, velho? E esse caso pode se repetir, talvez, porque o Florian Thauvin, também francês, inclusive campeão da Copa do Mundo de 2018, fazia parte do elenco, né? Também jogador do Olympique de Marseille, também tá indo pro Tigres, né? Já fechou, já assinou contrato e tudo. Vai lá jogar com o Gignac. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Quem sabe daqui 5 ou 6 anos eu faço um vídeo desse similar dizendo aí se o Thauvin deu certo lá. E tem muito jogador que ainda tem lenha pra queimar e tal, e resolve buscar um desafio diferente, tá ligado? Uma coisa assim alternativa e não ir pelo caminho mais fácil ou que dê mais dinheiro. E é o caso também do Esteban Cambiasso, né, que é um maluco histórico aí, um ídolo da Argentina e da Inter de Milão, onde ele passou 10 anos, né, ganhou aquela Champions League com o Mourinho lá, né, o cara chegou a ser capitão da Inter de Milão, ganhou 5 campeonatos italianos consecutivos, um maluco realmente histórico, e ele poderia ter encerrado a carreira dele na Inter, né, como um grande ídolo, ia dar uma volta olímpica lá no estádio, seria ovacionado com certeza, mas não, ele resolveu em 2014 buscar um novo desafio, e assim ele foi pro Leicester da Inglaterra, e hoje, rapaziada, obviamente o Leicester já tá num nível diferente do que era 5 ou 6 anos atrás, né? Hoje a gente já considera o Leicester aí um time forte, time campeão da Premier League, que briga ali pra ficar na parte de cima da tabela, de repente classificar pra alguma competição europeia, mas na época era diferente, o Leicester tinha acabado de subir da segundona. O único objetivo do Leicester era não ser rebaixado na Premier League, e eles fizeram uma temporada ruim, e chegaram pro restante da temporada, pra reta final, numa situação muito complicada, que só um milagre, né? Poderia fazer os caras escaparem, e parte desse milagre que aconteceu, né, veio com o Cambiasso sendo essencial, um dos melhores jogadores do time. Ele foi importante, por exemplo, numa vitória de 5-3 contra o poderoso Manchester United, depois uma de 2-1 num jogo que era vida ou morte pro Leicester contra o West Ham, fazendo gols aí, e naquela reta final de temporada, o Leicester venceu 7 dos últimos 9 jogos da Premier League, conseguiu uma ascensão meteórica na tabela, escapou do rebaixamento, assim de uma maneira inacreditável, com o Cambiasso levando o que pra casa, meus amigos? O título de jogador da temporada do Leicester, e ele ficou só aquela temporada, depois ele vazou, foi encerrar a carreira no Olympiacos da Grécia, né? Mas mesmo passando apenas um ano completo lá no Leicester, ele ainda é muito amado pela torcida, né? Ele meio que virou um ídolo cult, assim, digamos, né? Inclusive o Schmeichel, o grandioso goleiro lá do Leicester, que é uma lenda do clube, explicou um pouco mais sobre o efeito do Cambiasso no time. Ele era incrível, que jogador e que pessoa. Ele basicamente já era um técnico, mesmo dentro de campo, trocando as táticas e coisas do tipo. E o efeito Cambiasso naquela reta final ali de arranque do Leicester para escapar do rebaixamento foi o que fez a base ser consolidada pro Leicester na temporada seguinte, já obviamente com um novo técnico, mudanças no elenco e tudo, sem o Cambiasso, é claro, mas ser campeão da Premier League contra todas as hipóteses alternativas aí, um dos casos mais lindos do futebol aí recentemente, né? Recentemente não, da história, mano, da história. E se a gente falou de um ídolo da Inter de Milão, o próximo caso é de um jogador que foi pra Inter de Milão, né, que é o Ashley Young. Ele passou muito tempo no Manchester United, chegou a ser capitão do clube, era um cara que já foi muito importante lá pra equipe, mas que vinha sendo reserva, vinha acumulando más atuações e virando aquele cara que, né, rola umas piadinhas feitas com ele, a galera começa a falar que o cara é ruim, que o cara é pereba e pai e tal. E aí com o Conte na Inter de Milão, surgiu o interesse da Inter em contratar o Ashley Young, e eles levaram o cara pra lá, né? O Conte precisava de um ala pela esquerda e tal, e aí foi buscar o Young, que foi uma surpresa pra todos, porque o Young não tava rendendo no United, já parecia que os melhores dias da carreira dele já eram. Só que com o Conte a gente sabe que tem jogador que ele pega na mão assim e dá uma, né, faz um milagrinho na carreira do cara. Foi o caso, por exemplo, do Victor Moses, né, que ele levou pro Chelsea lá, na verdade já tava no Chelsea, mas ele começou a usar o Victor Moses como titular na ala direita, e deu muito certo. O Moses foi parte essencial daquele time do
Chelsea, campeão da Premier League sob o comando do Conte. E a transferência bizarra do Ashley Young pra Inter teve um efeito semelhante, né? Com ele revezando, já jogou na ala direita, mas principalmente na ala esquerda, revezando às vezes com o Perisic, né? Sendo um quebra-galho total ali pro Conte, mas acabou ficando 18 meses na Inter e ganhando o título italiano, depois de muitos anos da Inter na fila, né? Sem ganhar o título lá. Então, parabéns pro Young, parabéns pro Conte, que teve o olho no mercado pra ir falar, não, esse cara tá mal, mas pá, é ele que eu quero e eu vou revitalizar a carreira dele. E o próximo nome da lista vai talvez gerar uma polêmica, que é o Casemiro no Real Madrid, né? Hoje em dia ele é considerado um dos melhores volantes do mundo, altamente consagrado, ninguém contesta o Casemiro, mas as coisas não eram assim lá no começo da década de 10. Ele não necessariamente era um jogador ruim, né? Mas ele teve momentos de que ele foi muito contestado no São Paulo, chegou a pegar banco. Muitos diziam que ele tinha mais mídia, né? E lembra quando o Douglas foi pro Barcelona, do São Paulo pro Barcelona? Muita gente acreditava que ele não tinha o futebol pra jogar no Barça e tal, faziam piada com o cara. Então, a transferência do Casemiro, hoje é difícil lembrar, mas na época foi semelhante, tá? Rolaram muitos memes, rolou a piadinha de que o Casemiro tinha o empresário do ano por ter conseguido cavar uma transferência pro Real Madrid. Se liga nesses comentários, numa notícia do UOL, que tá falando sobre a ida do Casemiro pro Real Madrid. A galera fazia piada. Ele chegou pra jogar no time B do Real Madrid, o Real Madrid Castilla, depois foi emprestado pro Porto. No Porto ele foi bem, e na volta do empréstimo do Porto, é que ele acabou entrando no time, o Zidane colocou ele e formou aquele trio que acabou sendo histórico, virando histórico, com o Modric e o Toni Kroos. Peça-chave do time que ganhou 3 Champions Leagues consecutivas. Hoje alguém discute o Casemiro? Alguém faz piadinha dele? Pois é. Mas na época a transferência foi considerada bizarra, né? E fechando a lista de transferências bizarras, a gente tem o Paulinho pro Barcelona, cara. Que na época foi muito estranho, porque primeiro, um time europeu raramente vai desembolsar 40 milhões de euros, que foi o preço do Paulinho, pra trazer um cara que tá jogando na China, né? Geralmente um cara que tá jogando na China tem muita desconfiança em relação a ele, mesmo que ele esteja indo bem no campeonato local. Mas o Barcelona foi lá e bancou 40 milhões. Segundo que o Paulinho tinha tido uma passagem pela Europa que não tinha sido boa, né? No Tottenham, ele teve altos e baixos e chegou a virar piada, né? Assim, quando o Paulinho foi embora, fizeram uma compilação dos melhores momentos do Paulinho na temporada pelo Tottenham, e era só coisa tipo ele pegando de canela, isolando a bola e tal, né? Só que no futebol chinês ele se destacou bastante, com completa liberdade pra se movimentar pelo campo, chegar no ataque, virou um meio campista de fazer muitos gols, ele já era, mas no Guangzhou Evergrande lá ele conseguiu ainda mais, e aí o Barça foi buscar ele. Só que o Paulinho é o tipo de meio campista forte, alto, que é uma potência física e que gosta de chegar muito na área pra fazer os seus gols. É um estilo de jogo bastante diferente do que a torcida do Barcelona sempre espera, alguém que possa, né, ali fazer jus aos nomes de Xavi, Iniesta e trocar passes com beleza e encantar o mundo e tal. Então, muito torcedor do Barcelona não queria ver o Paulinho no Barcelona, mas a verdade é que ele se destacou, né, no Barça. Ele fez lá uma temporada, cara, metendo 9 gols em 49 jogos, ajudando o Barça com uma coisa que faltava um pouco, né, que o Barcelona tinha a posse de bola, trocava passe e tal, mas às vezes faltava esse elemento de infiltração, esse elemento de surpresa, e o Paulinho virou esse cara pra chegar na área ali. E se liga em algumas estatísticas chocantes, tá? Ele foi o primeiro jogador na história da La Liga a ficar 23 jogos sem perder. Beleza? E além disso, nos 49 jogos que ele disputou pelo Barcelona em uma temporada inteira, com o Paulinho em campo, o Barcelona perdeu apenas um jogo, velho. Um jogo. Foi campeão da La Liga pelo Barcelona e ainda, aquela temporada no Barça, credenciou ele a ser titular na Copa do Mundo de 2018, representando o Brasil, sim senhor. E o Paulinho ficou apenas uma temporada, depois ele voltou por empréstimo lá pro Guangzhou Evergrande, e o Guangzhou Evergrande acabou comprando ele, sendo que foi por um valor até um pouquinho ligeiramente superior ao que o Barcelona tinha pagado. Então o Barcelona ainda lucrou com a ida do Paulinho. Bizarro, mas enfim, cara, eu achava que muita gente ainda torcia o nariz pro Paulinho, né, porque não tinha aquela filosofia de jogo do Barcelona, troca de passe e tal. Aí fui no Twitter lá do Eurofut perguntar pros torcedores culés o que eles lembravam, né, da passagem do Paulinho pelo Barça, e pra minha surpresa aí, a maioria dos comentários foram de gente que lembra do Paulinho bem, lembra do Paulinho que rendeu, lembra do Paulinho que quando entrou ajudou bastante a equipe, praticamente ninguém criticando ou falando, ah, ainda bem que ele foi embora e tal. E aí, teve alguma transferência bizarra que ficou faltando na lista? Deixa nos comentários, e muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se puder deixar o like na saideira, ajuda demais o canal. Nos vemos no próximo, então, grande abraço, falou!